Graça e paz, meus queridos, mais um Reality Talk Show iniciando. A pergunta de hoje é a seguinte: com quem você está andando? Com quem você está se relacionando? A minha mãe sempre teve alguns ditados, né? Ela falava, dizia, meu filho, com quem porcos andas, farelos comem, né? Ele diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E esses dias a gente meditando no que ia trazer para cada um que nos assiste, nós vamos trazer isso. O poder de uma amizade e de uma amizade certa. O poder de uma amizade e de uma amizade certa. Porque nós acreditamos e a nossa vida está fluindo por causa do network que nós estamos fazendo. Por causa das pessoas com quem a gente está se relacionando. E esses ditados, eles têm base bíblica. Tem base bíblica. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Para começar, uma oração, né? Franciele. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que nos assistem e os demais que estão aqui. Será um momento extraordinário com vocês e também de meditação na palavra de Deus. Vamos orar para iniciar? Amém. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por ter chegado mais uma vez até aqui para falar do teu amor, para falar da tua palavra, para aprendermos em conjunto. Deus, em nome de Jesus eu te peço, toma frente, Senhor, desse projeto, em nome de Jesus, toma frente de tudo quanto nós formos falar, que seja para a honra e glória do teu santo nome, para edificar outras pessoas que estão nos assistindo, e inclusive as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. E aí, para iniciar e dar base em tudo que a gente já falou, abra a palavra de Deus em Salmos 1. A primeira instrução de Deus em Salmos capítulo 1, nos primeiros versículos, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro de tudo, você tem que saber a quem você está ouvindo, com quem você está sentando e com quem você está caminhando. Ouvindo, caminhando e sentando. Porque se você se aconselha com pessoas más, suas atitudes serão más. Se você se assenta, se você anda com pecadores, com pessoas promíscuas, se você se assenta com pessoas que não te ajudam a edificar a tua vida, se você está caminhando com essas pessoas durante a sua jornada aqui na Terra, você só vai ter aquele resultado. E se você se assenta com elas todos os dias, aí é fim, como diz o cidadão, é fim de carreira. Então, você tem que saber com quem você está se aconselhando, com quem você está andando e com quem você está sentando. Com quem você está se aconselhando, com quem você está andando e com quem você está se aconselhando. A partir daí, você toma as suas atitudes e você vê o resultado que você tem na sua vida. Tem livros que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Seja família, amigos, profissionais, que seja da sua área. Então, você é a média das 5 pessoas com quem você mais vive. Então, com quem você está convivendo? De qual água você está bebendo? Em qual fonte você está indo? Quando eu iniciei a minha vida, quando eu decidi mudar a minha vida, a primeira coisa que mudou foi as amizades. Quando eu decidi a mudar a minha vida,
a primeira coisa que mudou foi as minhas amizades. Não porque eu queria me afastar deles ou porque eu achava eles ruins, mas porque foi natural, um processo natural. Porque eu já comecei a ler livros. Quantos gostam de ler? Né? Já começa por aí. A disparidade já está aí. Segundo, eu comecei a meditar na Bíblia. Comecei a meditar na palavra de Deus, na palavra de Deus. E eu só queria encontrar pessoas que falassem a mesma língua que eu, porque nós somos seres sociais, nós somos seres de tribos. Nós somos seres de tribos. Né? Tem lá a pirâmide de Maslow, tem lá a sociologia, que fala que nós somos seres de tribos, seres tribais. Então, cada um procura a sua tribo. Nós encontramos uma tribo que é uma tribo religiosa, que adora um só Deus, que ama Jesus, que ama o Espírito Santo de Deus e que quer viver bem uma vida regrada aqui nessa terra, sabendo, tendo a convicção, que é uma fé, que vai morar no céu. Eu sei se eu vou morar no céu? Não, não sei. Mas eu acredito que vou. Então ninguém tira essa crença de mim. Eu sei se Jesus existe? Não, não sei. Mas eu ouvi falar, eu li na Bíblia, acreditei e é por isso que eu prego esse Jesus, que ele é lindo e maravilhoso. Nunca ouvi, só ouvi falar, só li sobre ele, sua biografia, me apaixonei por ele e quero viver igual a ele. É um líder que eu quero seguir. Pode falar. A Bíblia, ela, como já foi falado aqui em outros episódios, é o manual do ser humano. E até sobre a amizade, Deus nos instrui. Sim. Através da sua palavra. A palavra de Deus diz que a amizade é um dom de Deus. E em Eclesiastes, capítulo 6, o versículo 14 diz: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Então, tesouro em filmes e em novelas e em documentários é algo valioso, né? Quem procura tesouro procura algo de valor. Os piratas navegam em filmes mares e mares e mares atrás de quê? De um tesouro perdido. Então, quando a gente encontra uma pessoa que tem as mesmas convicções, que tem o mesmo, carrega os mesmos sentimentos, como o Caio estava falando aqui, que adora um só Deus. Quando a gente encontra pessoas que têm tantas afinidades, a palavra de Deus diz que é uma poderosa proteção. Se a gente ama o nosso amigo, então quer dizer, a gente ora pelo nosso amigo, pela família do nosso amigo, a gente ora pelos negócios dos nossos amigos, a gente ora pela nossa relação, que seja sempre uma relação pautada na palavra de Deus, pautada em respeito e em amor. Então, quem achou isso, descobriu um verdadeiro tesouro. E o Senhor, ele só tem coisas boas pra gente, inclusive nas amizades. Tem vários versículos bíblicos que falam sobre o amigo. Em Provérbios 17:17 diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia ele se faz um irmão. Outros versículos falam que um amigo é mais chegado do que um irmão. Né? Assim tem esse versículo, eu vou procurar já ele aqui para falar. E na nossa vida a gente sente isso, porque muitas pessoas que têm grau de parentesco com a gente não têm essa particularidade, não compartilham de coisas comuns com a gente. E, inclusive, até procuram se afastar. Mas tem pessoas que já compartilham dos mesmos sentimentos, das mesmas ideias. Então, esses são os que Deus quis nos apresentar. A gente, em outro episódio também já foi falado aqui que nós não tínhamos amigos. Era muito, muito, muito difícil. Então, Deus, ele renovou, repaginou a nossa vida e inclusive as nossas amizades. Porque antes de servir a Deus, a gente andava com pessoas que nós achávamos que eram nossos amigos. Sim. Mas aquilo não era o que Deus tinha preparado para nós. Não estou dizendo que eram pessoas mais ou que... Não, a gente entendeu? Só que não servia a Deus verdadeiramente, não comungava da palavra de Deus juntamente conosco. Então, a partir do momento que o Senhor, ele nos transformou, nos ajudou, quem transforma somos nós, né?
pela renovação do nosso entendimento, que é a palavra de Deus, então automaticamente fomos nos aproximando de pessoas que hoje nós podemos dizer que temos uma farta mesa de amigos. Sim. Muitos casais têm vindo para a igreja, graças a Deus, e o Caio dizia, mas rapaz, nós parece dois velhos. Eu digo, oxe, menino, por quê? A gente não vai na casa de ninguém, ninguém vem na nossa casa. Antigamente, né? Os nossos amigos são os nossos pastores, imagine, a gente com 30 anos aproximadamente, na época, né? Na época a gente E não meu tinha pastor com 30. 38. E os nossos pastores diz que tem 38, mas na realidade com o dobro da nossa idade. Então, assim, de toda maneira, a gente, não que a gente se sentisse frustrado por não ter amigos, mas a gente queria pessoas jovens para estar perto. Pessoas jovens para fazer coisas de gente jovem. Sair para comer com as nossas crianças, levar as crianças, né? Isso é uma boa relação. E graças a Deus o Senhor foi nos apresentando pessoas, trazendo pessoas para o nosso meio. E hoje nós podemos dizer que tanto jovens como mais velhos, nós temos uma farta mesa de amigos. E amigos que são agradáveis aos olhos de Deus. Que é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que aprender. A partir do momento que eu comecei a me dedicar, nós começamos a nos dedicar a praticar aquilo que aos nossos olhos é correto, a encontrar uma identidade, porque nós temos que procurar encontrar a nossa identidade, e nós encontramos a nossa identidade em Cristo. O que foi que aconteceu? Nós começamos a andar com pessoas com a mesma identidade, com o mesmo propósito, com a mesma união, com a mesma comunhão. E aí, a princípio, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, e Deus sabia que eu precisava de um tempo de amizade com nossos pastores. Pessoas mais velhas para nos aconselhar, para nos direcionar, para nos dar exemplo de vida, para que a gente se enchesse daquilo ali, se enchesse daquela experiência, para que quando as pessoas se aproximassem da gente, nós soubéssemos a lidar com cada uma delas. Porque tudo na nossa vida, você tem que entender que tudo na nossa vida é preparação de Deus. Uhum. Tudo é uma preparação, tudo é um trabalhar. E Ele gosta de trabalhar nos mínimos detalhes. Né? A gente não entende às vezes o que pode acontecer, mas hoje, se a gente tem a nossa mesa farta de amigos, ontem mesmo a gente saía da igreja, ou íamos para a casa do pastor comer o cuscuz dele, ou íamos para uma tapiocaria lá perto, só nós dois, ou ia para uma pizzaria, só nós dois, e a Helena, né? E pronto. Quando foi ontem, eu tinha uma igreja inteira numa mesa. Uma congregação. Uma congregação. Era um culto pós-culto. Todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, vivendo a vida. Tá entendendo? Então, aí essas pessoas, elas estão sendo moldadas segundo o caráter de Cristo. Porque se você for ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações, ou seja, em outras versões tem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, para mim ter bom costume, porque eu tinha um mau costume, porque eu vinha de amizades antigas. O meu costume era beber, farrar, se prostituir, de uma certa forma. As minhas amizades me levavam a isso. Inclusive, muitos deles, eu peço para que compreendam que essa vida é sem futuro. E saia dessa vida o quanto antes, que Jesus Cristo está voltando. E esses amigos, não era que eles me levavam para o mal, é que eu ia juntamente com eles. A gente conversava, a gente sentava junto, a gente caminhava junto, e aí o que é que acontece? Eu só replicava tudo aquilo que eles faziam. E aí eu tive um tempo de treinamento com nossos pastores. Um tempo de treinamento, nós tivemos um tempo de treinamento
com nossos pastores. Para que hoje, quando chegar um novo convertido que vem com todo o linguajar ainda, né, ainda de fora, às vezes solta umas pérolas, aí a gente diz, não, mas não é por aí não, vamos por aqui. Tá entendendo? Para direcionar, porque as pérolas ainda saem. Aparece, né? Ela aparece. Não é porque o camarada se converteu ontem, que hoje ele já está crente de verdade, né? Ele está Aos poucos. se lapidando. Então, aí é onde está as más companhias, as más conversações. Com quem você está sentando? Com quem você está andando? Com quem você está conversando? Com quem você está se aconselhando? Eu, algum tempo atrás, me aconselhei com um irmão que é da mesma idade que eu. Ele é líder do grupo de jovens na igreja lá em São Paulo. E eu precisei do conselho dele porque eu não podia me aconselhar com meu marido no momento. Mas depois eu fui me aconselhar com meu marido também. E o mês passado a gente estava em São Paulo, eu e a Dani, uma amiga que Deus me presenteou. E a gente foi a São Paulo e eu estava conversando com ele devido a situações que nós estávamos passando aqui, também no grupo de jovens. E ele falou para mim assim, olha irmã, os dois grandes e maiores motivos dos jovens cristãos se desviarem da igreja, o primeiro é namoro e o segundo é amizade. A amizade, ela não tem que ser um motivo de você se afastar da casa de Deus ou se afastar da presença do Senhor. Ela tem que ser um motivo para você agregar mais pessoas aonde você está, que é um lugar bom e agradável aos olhos de Deus. E eu entendi com essa questão que esse irmão me clareou os olhos, assim, não que a gente não soubesse, mas por ele estar no Ministério de Jovens há bastante tempo, ele já viu muitas pessoas se desviando por esses dois motivos. E a amizade, ela é uma coisa que as pessoas costumam dizer, ah, não tem nada a ver. Primeiro o namoro, vamos por partes. Primeiro o namoro. Tá lá o jovem ou a jovem que serve a Deus e se encanta por uma pessoa que não serve a Deus. Primeiro, já é julgo desigual e a pessoa que está na igreja já sabe disso e sabe as consequências que vai sofrer por isso. E segundo, ela imagina que vai ganhar a todo custo a pessoa para Cristo. Vai ganhar, não, eu vou conversar e Deus vai ouvir as minhas orações e ele vai se converter. Resultado, muitas das vezes o que acontece é o que está lá fora conseguir puxar ela para fora da igreja. Da mesma maneira, são as amizades. As amizades do mundo apresentam e oferecem coisas que são saborosas ao nosso paladar no momento, mas que estão nos levando para um caminhozinho largo, que se chama inferno. Se chama inferno. Eu estava lendo hoje uma passagem, uma mensagem no Instagram, que falava assim, o caminho para o céu parece amargo, mas no final ele é doce. E o caminho para o inferno parece doce, mas o seu final é amargo. E nós fizemos uma visita a uma irmã esses dias, e lá tinha um rapaz que a gente nem imaginava encontrar ele lá. E ele disse, o pecado é bom, o pecado é gostoso aos nossos olhos, à nossa boca, a gente acha bom. E realmente é uma coisa que alimenta a carne, é o pecado. O que alimenta o espiritual é a gente se apoiar em pessoas que têm uma fé maior do que a nossa. Eu não estou falando aqui de interesse, amizade por interesse meramente. Mas é necessário que você se aproxime de pessoas que são próximas de Deus. É necessário que você se aproxime de pessoas que têm sucesso. Você não quer se associar a uma pessoa que é fracassada, você quer? Não. Não quer. Eu não quero me associar a pessoas que são enfermas de alma. Você quer? Não. Eu quero me associar a pessoas que têm futuro, a pessoas que têm uma visão grande, as pessoas que têm uma fé maior que a minha, que é para eu me apoiar realmente, me apoiar e aprender de Jesus. Se eu acho que a pessoa tem um conhecimento maior que o meu, eu vou estar perto dela, porque eu preciso aprender de Deus para estar no céu juntamente com Ele no dia da sua grande glória. E para pessoas que
que não comungam dessa fé, que não acreditam que Jesus vai voltar um dia, de toda maneira você precisa estar com pessoas que têm alguma coisa a agregar na sua vida. Ou você vai passar a vida inteira aqui achando que está num parquinho de diversão. Só que quando a hora do parquinho acabar e quando você precisar crescer, como é que vai ser? Quem vai estar ao seu redor para lhe ajudar? O network que você formou vai te levar para onde? Para que nível? Financeiro, espiritual, pessoal, psicológico, entendeu? Então, eu entendi isso, que o namoro e as más amizades ou as más companhias ou as más conversações nos tiram da presença do Senhor. E se você tem o foco de estar na casa de Deus servindo verdadeiramente a Ele, você tem que abrir mão. Tem pessoas que acham que servir a Deus, pronto, eu aceitei Jesus, agora eu vou ser batizada nas águas, vou emergir, vou renascer uma nova pessoa. Um filho de Deus você. E ali ela acha que carrega consigo uma lista de tudo que não pode. Agora sou crente, não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso. E não é assim. Uma vida com Cristo é uma lista imensa de coisas que você pode fazer. Exatamente. Entendeu? E para você ser cristão, você não precisa ser aquela pessoa, não, porque agora eu vou, não posso mais me maquiar, não posso me arrumar, agora eu vou ser velha, porque eu levei o nome de velha várias vezes. Mas eu não acho que eu me visto igual uma velha. Eu não acho. E as pessoas que acham, sinto muito. Mas eu não acho. Então, assim, e eu não vou me vestir ou me apresentar uma pessoa vulgar para agradar as pessoas deste mundo. Eu tenho que agradar a Deus, que me escolheu, que me deu o poder de ser feita, de chamar Ele de Pai. Então, se eu quero servir a Deus, se você que é jovem quer servir a Deus verdadeiramente, você precisa se afastar de tudo que lhe afasta de Deus. Eu tava lembrando aqui de um vídeo que fizeram um experimento, né? Todo mundo quando chegava, aí tinha um rapaz, chegava no elevador, aí tinha um rapaz que se abaixava com a mão na cabeça. Aí o outro também se abaixava. Naturalmente a pessoa que entrava, o que é que fazia? Se abaixava também. Não sabia o que é que estava acontecendo. Em um outro determinado lugar, o camarada começava a gargalhar. Aí o outro lá, que era combinado com ele, né, começava a gargalhar também. Daí a pouco todo mundo estava rindo. Agora de que eles não sabem, de que eles estavam rindo. E isso é para exemplificar que você vai com os outros. Tá entendendo? Você vai com os outros. O que é que aquela pessoa entrou dentro de um elevador porque ela se abaixou com a mão na cabeça igual os outros estavam se abaixando? Ela não entendeu, mas ela praticou. É as más conversações corrompendo os bons costumes, é as más companhias. Por mais que ele tivesse o costume de entrar, ficar de pé, mas ali estavam algumas companhias que estavam se abaixando, então ele se abaixou também. Tinha pessoas que estavam gargalhando, ele começou a gargalhar também. Então, nós somos esses seres. Não é só você, não é só eu. São todos. Então, tem algumas frases que diz: águia anda com águia, leão anda com leão e urubu anda com urubu. Abutre anda com abutre. Com quem você está andando? Se você se acha águia, você não vai andar com um abutre. Se você se acha leão, você não vai andar com hienas. Tá entendendo? Então, com quem você está andando? Esse é o ponto, esse é o X da questão. Com quem você está caminhando? Com quem você está se aconselhando? Com quem você está sentando? Hoje, graças a Deus, as pessoas vêm para a nossa casa se aconselhar conosco. Hoje as pessoas querem andar conosco, querem estar no mesmo caminho que a gente. Hoje as pessoas querem ter um contato, querem conversar conosco. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus. Mas para isso acontecer, nós tivemos que abdicar dos bons desejos carnais, do pecado, da falha,
para ter autoridade naquilo que a gente faz. Isso aqui que nós estamos fazendo é para gerar mais autoridade. É para gerar mais autoridade em tudo que a gente faz. Primeiro, para mostrar que existe o Caio e a Fran. 2 corretores, 2 construtores. Tá entendendo? 2 construtores. Tem uma construtora que quer fazer a sua casa. Né? Quer fazer a sua casa. Primeiro para isso, nós vamos botar aqui depois a logo da Hayali Pontes Construtora Limitada. Somos sócios no negócio, somos sócios na vida. Minha primeira amizade é a dela. Compartilhamos dos mesmos valores, compartilhamos, temos as mesmas ideias? Não, está longe, está distante de nós termos as mesmas ideias. Eu tenho ideias loucas, ela tem a ideia centrada. Eu sou avoado, ela é contida. Eu sou dado, ela é retraída. Tá entendendo? Mas é isso que faz o belo de uma amizade e de um amor que vai longe. Tô cantando ela agora, viu? No making off eu tô cantando ela. Então, é desse jeito que a gente vai vivendo. E vai vivendo a amizade primeiro a de casa, porque eu estava conversando hoje com um irmão meu, e eu dizendo que nós temos que ouvir as nossas mulheres. Porque eu aprendi no Homens com Princípios, tem aqui HCP, Homens com Princípios, foi um evento transformador na minha vida, transformador de verdade. Por mais que eu fosse crente, lá teve um mover do Espírito Santo muito grande, e me trouxe ainda mais convicção daquilo que eu tinha que fazer, que era ouvir mais a minha esposa, porque ela tem um olhar 360, ela gosta de analisar as pessoas. Quando nós estamos conversando, eu estou falando e ela tá lendo o comportamento das pessoas, o que é que aquela pessoa pode dar de problema no futuro. Eu olho as soluções do presente, ela olha o problema do futuro. Então, a amizade ela tem que ser assim. Nós temos amigos hoje que sentam na nossa mesa, que vai sentar e vai conversar sobre livros. Ontem mesmo, enquanto as mulheres estavam tudo gargalhando lá, não sei o que é que estavam falando, pelo amor de Deus. Tudo desconvertido naquele momento. Nós estávamos falando de livros. Estávamos falando sobre casamento. Tem coisa mais legal, mais divertida de se falar do que casamento? Não tem. Então a gente estava falando sobre casamento. Por isso que a gente ria tanto. Falando dos nossos amores, dos nossos maridos. Misericórdia, né? Jesus, tu sabe. Então, são essas coisas, são essas questões. Você tem que saber com quem você vai andar, com quem você vai sentar, com quem você vai se aconselhar. Eu estava lendo um livro, o nome do livro era O Poder do Subconsciente. E ele dizia, de qual água você está bebendo? Quem é que está lhe aconselhando para levar para o próximo nível? No ambiente, agora eu vou falar do ambiente material falando. Porque se águia anda com águia, leão anda com leão, hiena anda com hiena, só tem uma amizade que deu certo, foi a do Timão e Pumba. Né? Mas de resto, mais nenhuma. Né? Os dois sozinhos, solitário lá, tal, é o que está dando certo até hoje, mas o restante é tudo nas suas tribos. Você tem que saber com quem você está andando. E aí, eu lendo aquele livro, eu comecei a meditar nas 10 pessoas que poderiam me aconselhar sobre um negócio que eu fosse obter. Que eu empreendi, eu sempre empreendi, mas eu queria entrar num segmento que me desse dinheiro, porque no momento eu só estava pagando a parcela da minha casa e pagando a internet. E aí eu disse, e agora? Nós estávamos juntando um dinheirinho, né? Estávamos juntando um dinheiro, a Franciele estava trabalhando na call center, eu acho, que era na IC, na call center, e eu botando as bancas. E a Franciele guardava o salário dela, ou 80% do salário dela, e eu pagava todas as contas, tudo aquilo ali, vivia daquele jeito. Aí eu cheguei para um senhor chamado Elísio. Um senhor chamado Elísio lá no Peleve, ele tem um mercado muito, muito bom. E eu disse, seu Elísio, se o senhor tivesse X valor, o que é que o senhor faria?
Eu botando banca e ele estava lá e eu sabia que eu tinha acesso a ele porque ele ele gosta muito de mim e eu gosto muito dele. E aí ele disse, olha, se eu tivesse esse valor, eu construiria uma casinha e colocaria para alugar. Aí eu disse, joia. Aí eu cheguei no Cícero, meu mentor. Aí eu disse, Cícero, se você tivesse tantos valor, se você tivesse X valor, o que é que você faria? Aí ele disse, eu construiria uma casa e venderia. Aí eu disse, oxe, essa de vender, o dinheiro é rápido. Essa de esperar o aluguel, o dinheiro é a longo prazo. Então o que é que eu vou fazer? Vou juntar a ideia do seu Eliso com a ideia do Cícero e digo, agora eu vou pegar o fim. O fim eu vou vender. E abrimos a nossa construtora. Então é a partir de um conselho. A partir de um conselho. Com quem você está se aconselhando? De qual fonte você está bebendo? Qual é a amizade que você está tendo? Hoje, graças a Deus, as pessoas vêm se aconselhar conosco. Nós estávamos sábado fazendo as coisas das crianças, um casal foi lá nos ajudar e o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, ele foi conversando, né, tal. Eu digo, por que você não faz um curso tal, assim, desse jeito? Ele disse, eu estava querendo lhe perguntar, só que eu nunca estava querendo ser invasivo. Eu digo, não, pode perguntar, tal. E a gente conversou bastante. E aí depende da decisão dele agora. Mas eu ensinei como ele começar a prosperar na vida. E aí, então, como você está lidando com as pessoas ao seu redor? Com quem você está sentando? O Caio falou do Timão e Pumba. E hoje, quando ele chegou para almoçar, eu estava assistindo o filme do Rei Leão. E muito, muito interessante aquele filme. E eu fui tomar banho, eu olhei para ele e falei, olha, tá vendo esse filme? Ele ensina muito sobre amizade. Porque existia o rei Mufasa, né? Era o Rei Leão, Mufasa. E ele morreu com a ajudazinha do seu irmão. Olha só, o irmão dele ajudou a provocar um acidente que acarretou na morte. E tinha o filhote, que era o Simba, o filhote que ia ser o sucessor do seu pai. E por ele ouvir o parente dele mais próximo, que era o tio, né, de figura masculina, ele fugiu porque ele achou que a culpa da morte do pai era dele, filhote. E então ele fugiu, Simba fugiu. E deitado lá no deserto, os urubus já estavam prestes a comer sua carne. Quem foi que apareceu? Timão e Pumba. Timão e Pumba. E eles colocaram na cabeça do leão que ele era um javali. Eles colocaram na cabeça do leão que ele era um javali. E ali ele passou a se comportar como javali, Comer coisas de javali. comer coisas de javali, ele comia insetos, a forma de dormir era tudo tumultuado em cima do outro, o Simba em cima do Timão, em cima do Pumba, tudo aquela misturada. E ele foi deixando os seus hábitos de leão escorrerem, né? E ali ele começou a viver, ou seja, a amizade do Timão e do Pumba levaram ele a crer que ele era um deles. E tempo depois, uma velha amiga de Simba, que era a Nala, né? Como que chama? Leoa. A Leoa. Ela fez lembrar, encontrou com Simba e fez ele lembrar de quem ele realmente era. Filho de quem ele era. E ele disse, Simba, você precisa voltar. Você é filho de Mufasa. O trono é seu por direito. Você é filho do rei. Você precisa voltar e tomar a rédea daquela situação, porque eles estavam escravos das hienas. Os leões e todo o reino estava escravo das hienas por causa da fuga de Simba. E aí Simba ele não queria ir, porque ele não queria se desapegar daquela amizade, daqueles costumes que ele tinha acabado de aprender, do javali, do Timão e Pumba. Aos poucos, a amiga, Nala, foi colocando na cabeça dele, você é filho do rei,
foi alimentando a mente dele daquelas coisas. Você precisa voltar, o trono é seu por direito, nós precisamos de você. Você tem que colocar as coisas no lugar, porque assim como os outros reis reinaram com grande glória, assim como o seu pai reinou com grande glória, você também vai, porque o seu pai, o rei, vai lhe ajudar. Então, o poder da amizade. Ele voltou ao trono, ele tomou o seu lugar de rei novamente, por causa do poder da influência da sua amiga leoa. Então, leão anda com leão. Com quem você anda é com quem você mais parece ser. Então, se você quer parecer uma pessoa que não tem futuro, ande com pessoas que não têm futuro. Se você quer parecer uma pessoa que serve a Deus, se você quer parecer uma pessoa de sucesso, ande com pessoas que se assemelham a essas características. E você será. Então, uma outra lição que eu tiro daí é que você tem que ter amigos que te mostrem e te levem à sua verdadeira identidade. Exatamente. Ela tem que te mostrar quem você é e te levar até lá. Porque Nala tanto mostrou ele ali, que ele era filho do rei, quanto levou ele ao reinado. Então, você tem que ter amigos que te levem, que te mostrem quem você é, a sua verdadeira identidade e que te leve à verdadeira identidade. E você tem que ser esse incentivador de mostrar a verdadeira identidade para aquela outra pessoa. Eu lembro que no passado rebelde, eu tinha muitos amigos que usavam drogas. Muitos amigos. Muitos deles já morreram por causa disso e muitos deles ainda estão nisso, ainda estão nessa vida. Teve um ou outro que saiu. E eu andava muito com eles e a minha mãe se preocupava muito com isso. E o meu pai, por CPM, vê um filho que anda com amigos que estão sendo presos por roubo, estão sendo presos por droga, andar na mesma companhia, para você ter uma ideia, foi um monte de amigo preso num dia. Eles passaram lá uma temporada na delegacia. Aí tava lá a lista de amigos do cara e o primeiro nome era o meu, de tão amigo que eu era do cara. Na cadeia, pra você ter uma ideia. Quando chega lá, eu digo, rapaz, apaga isso daí. Diz, não, você é meu amigo. Eu não posso esquecer das minhas amizades. Foi um rapaz chamado Nobato. Apelido, né, dele é Nobato. E aí, o que é que acontece? Mas só que eles sabiam que por causa do meu pai, eu não poderia usar drogas. Eu até quis experimentar, mas ele chegava e dizia, não, Caio, ó, isso aqui não é para você. Tudo bem, trabalhar de Deus também na minha vida, né? Trabalhar de Deus. Mas cheguei a experimentar, quando eu cheguei a experimentar, eu vi que não era para mim. Eu vi que não era para mim. E aí a gente tinha uma maquinazinha de fazer tatuagem caseira, né? Com aqueles motorzinhos que bota em cima da caneta, com tinta de caneta. Aí eram os meninos usando droga, cheirando cola, tine para se dopar, e a gente rasgando o couro dele fazendo a tatuagem. Cada tatuagem é uma mais feia do que a outra. Mas para você ter ideia, eram 10 ou 12 assim, todos no mesmo lugar. Então o que um fazia, os outros queriam fazer. Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto de fazer também, porque eu tinha uma mãe que me corrigia. E eu tinha um pai que eu tinha medo dele, quando ele me chamou, a gente vinha conversando ontem sobre pisa, sobre isso, aquilo outro, a sandália vadiava, além da sandália, a tabica de goiabeira, era tudo lá em casa, fio, era tudo, a minha mãe usava tudo. Mas o meu pai nunca morou comigo. E aí eu tinha essa dificuldade de entender a figura paterna. Mas ele me chamou na delegacia, aí botou assim uma tabica assim de bater nos camaradas que chegavam lá, que antigamente os camaradas apanhavam, hoje ninguém apanha mais não, nem os bandidos. Aí o meu pai disse, olha, isso aqui, ó, acabei de dar naquele dali. Você quer levar também? Eu disse, por quê? Ele disse, por causa das suas amizades.
eu quero que você desça lá naquela roda agora, eram as 5 horas da tarde, lá naquela roda, e diga a eles que eu disse que não quero você com eles. Aí foi quando eu entendi que eu tinha que me afastar daquelas amizades que eu ia ser igual a eles. Hoje, alguns estão mortos, outros estão numa vida miserável, infelizmente, e outros saíram, mas ainda continua com a mesma mentalidade, porque não saiu do ciclo ainda. Estão galgando isso. E aí eu pergunto para você, quem é que está te mostrando a tua verdadeira identidade? A quem você está ouvindo? Com quem você está se aconselhando? Como está escrito no capítulo 1, no versículo 1 de Salmos, com quem você está caminhando, com quem você está sentando e com quem você está se aconselhando. Porque é importantíssimo que você tome uma direção e viva com leões. Leões vivem com leões. A gente gosta de aprender, nós gostamos de aprender, todo dia lendo a Bíblia, todo dia lendo livros para aprimorar nossa empresa, nosso relacionamento pessoal, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com a nossa filha, nosso relacionamento com os amigos. Com quem você está se aconselhando? Com quem você está andando? E com quem você está sentando? E o fim de tudo é temer a Deus. E nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu quero dizer a você, e também para mim, né? Sim. Você que tem amigos, ou que não tem amigos, ore para que Deus apresente a você pessoas verdadeiras. Pessoas que têm uma amizade sincera para com você. Ore pelos seus amigos e ande com pessoas que você tem certeza que oram por você. Porque isso é uma verdadeira amizade, direto do coração de Deus, para o seu coração. Andar com pessoas que oram por você e você, em contrapartida, ore pelos seus amigos. Para que seja sempre uma amizade direcionada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que haja amor verdadeiro, que haja comunhão, que haja respeito. Que haja repreensão. Também é necessário. Porque um amigo que é amigo, ele repreende o amigo quando ele está errado. Exatamente. E aquele que ama a repreensão é sábio. Isso. Aconselhe como que é aquele versículo? Aconselho o sábio e ele se tornará mais sábio. Aconselho o bruto e ele se tornará um tolo. Então, aceite a correção. Ore a Deus em todo o tempo. E a chave de tudo é oração. Ore a Deus. Quando você receber alguma palavra que você achar, eu pensei que fulano era meu amigo, mas me disse tal coisa. Ore a Deus para ver se realmente seu amigo estava com a razão. Ouça as pessoas. Se você não tem amigo, se aconselhe com quem está mais próximo de você, que você acha que tem um bom caráter. Seja seu pai, seja seu tio, seja um irmão mais velho ou mais novo, né? Inclusive seus amigos. Que Deus abençoe você, a sua casa. Que Deus providencie amizades valorosas para você, para sua família. Curta, comente, compartilha. Deixa uma mensagem bonita aqui para um amigo, aqui nos nossos comentários. Comente, marque o seu amigo, se quiser, aqui também nos comentários, para que ele possa assistir essa mensagem. E você diz, ouvi a mensagem do talk show do Rayali lá e lembrei de você, por isso que eu te marquei aqui. Amo você e mandei essa mensagem para você também. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe.